A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Pátria Amada Cristã, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. E hoje nós estamos aqui abordando um assunto, irmãos, não muito comum do canal, mas esse canal também foi feito para colocar esses vídeos maravilhosos, aonde a gente vê, né, irmãos, a autoridade do país antigamente como que era. 1977, 78 até 1983, ali aonde foi logo após das eleições, foi ali votado em direta já. Lembram? Até que em 1984 era para assumir o presidente da República, Tancredo Neves, irmãos, o qual faleceu e foi ao seu sucessor, Sarney. Mas nós vamos aqui colocar um vídeo que está na internet, né? E podemos observar que neste vídeo, uma moça vai conversar com o presidente da República, na época, que era o Figueiredo, correto? Militar, respeitado. Imagine, você tendo um presidente da República militar, como que era antes, né? Irmãos, e veja bem em que essa moça, ela se aventurou, não, hoje em dia é para se aparecer, para virar mídia, mas na época, olha só as épocas, era a necessidade que ela não tinha aonde morar. Hoje em dia não, é para fazer selfie, para se apresentar, para ter visualizações, mas naquela época ela foi cercada de repórteres. Vamos ver um trecho desse vídeo aqui, olha só. Em Goiás. Em Goiás, que cidade? Iteberai. Itaberai, seu pai, você tem pai? Tenho, meu pai e minha mãe são largados. Sim. Você tem quantos anos? 13. Você estuda? Estudo. Estuda onde? Santa Cruz. Você Eu só pedi onde morar. O que ele falou pra você? Veja bem, irmãos, que fizeram agora, em tempo 2026, né, uma entrevista com a própria Andréia, né, que hoje já está senhora, né? Mas na época ela era até uma mocinha um pouco nervosa, né? Deu para perceber que ela estava apavorada, né? E não estava acostumado com os repórteres. E as perguntas que os repórteres faziam eram umas perguntas bestas, né? Eles não iam direto ao assunto, né? Umas perguntas óbvias, né? E ela ali estava assustada, não estava acostumada com aquilo tudo de repórter próximo dela. Então, olha só um trechinho aonde os repórteres, assim que ela entregou o bilhete para o presidente da República, na época respeitado, né, militar, quem é dessa época lembra, viu, irmãos? Desse presidente da República que foi até 84, né, e passou o bastão para o falecido Tancredo Neves, que não assumiu. Preste bem atenção. Essa garotinha que aparece aí no vídeo entregando uma carta ao presidente em 1983. O nome dela é Andréia de Oliveira e a nossa equipe conseguiu uma entrevista exclusiva com ela. Andréia, bem-vinda à Silvestre FM. É você nesse vídeo, Andréia? Sim, sou eu, em 1983, às 16 horas, eu lembro até a hora, o presidente da República estava descendo aquela rampa, eu atravessei a rua e fui falar com ele. Aqui em Brasília existia, os colégios levavam, uma vez por semana, o presidente da República descia a rampa. E a gente estava passando por uma situação muito difícil, minha mãe tinha 6 filhos pequenos, a mais velha sou eu, e aí eu olhei e falei, esse homem pode me ajudar. Irmão, às vezes eu fico pensando, né? Imagine, uma mocinha de 13 anos conseguir falar com o presidente da República numa nação que 83 deveria ter menos, hoje tem mais, logicamente, mas mesmo sendo uma pessoa conseguindo falar com o presidente da República. Hoje em dia, se você fala que falou com o presidente da República, hoje em dia a turma, né, não tá nem aí. Que hoje em dia os acessos são fáceis, correto? Os acessos são fáceis. Você pode ir em um local onde a pessoa está fazendo campanha ali, se aproximar do presidente Lula, né?
o segurança vendo que você não vai fornecer nenhum, né, nenhum perigo, você vai ali abraçar quem gosta. Agora imagina aquela época, uma mocinha de 13 anos se aproximar e o presidente falou para ela: pode ficar descansada. Pode ficar descansada, como se diz, a gente vai resolver. E os repórteres ali queriam saber, né? Queriam fazer matéria. Antigamente eles não pegavam da internet, não tinha internet, eles iam mesmo. Os repórteres antigamente eles iam até a pessoa e eram chatos na época, né? E muitos que queriam aparecer na televisãozinha de tubo até davam entrevista. Olha, eu vou aparecer na televisão. Mas por que nós estamos colocando esse vídeo no ar? Irmãos, num certo momento dela aqui, ela fala que foi ela e Deus. Foi ela e Deus. Então, não foi mérito daquele bilhete, não foi mérito dela. E sim, mérito de Deus. Deus que ajudou essa moça, que ela estava encurralada. Ela não foi ali para tirar selfie, para falar: olha, falei com o presidente. Ela foi ali na necessidade e Deus, né, tomou o coração do presidente. Porque o presidente podia falar: é uma só, não é muitas, né? Mas o coração do presidente naquela época foi tocado. E eu sabia que naquela semana seria a última semana que ele ia descer a rampa, porque ele ia viajar. E escrevi uma carta de próprio punho, com poucas palavras. A carta não era grande não, a carta era pequena. Tanto que se na imagem vocês veem que o papelzinho está dobrado. Ele está dobrado em 4 partezinhas. Uma folha de caderno pequena. E aí eu escrevi e pedi para ele uma casa. Nessa carta eu dizia para ele que eu não tinha onde morar, que a gente morava de aluguel, minha mãe estava desempregada, que nós éramos 6 filhos. Eu peguei um ônibus do Núcleo Bandeirante, fui para a rodoviária e desci da rodoviária até o final da esplanada, andando até chegar lá. E eu peguei que é hoje o meu dia. Hoje eu tenho que fazer isso. E eu fui e fiz. Ninguém sabia, ninguém nada. Ninguém. Só quem sabia era eu e Deus. E era um momento muito difícil. Era um momento praticamente de você olhar para as pessoas e saber que eles estariam passando fome. Agora, eu torno a repetir. Não foi fácil, foi medroso, foi tudo. Todo mundo acha assim, ela queria se aparecer. Não fui para vir para a mídia me ver nem nada. Eu fui por uma necessidade. Tanto que me seguram, tem uma parte que eles me seguram mesmo. Isso foi muito marcante para mim, porque a gente está falando de uma época, de um presidente que era militar. Então o medo era grande. E eu perdi aquele medo, eu perdi tudo. Eu sabia que era a única forma. Ou eu faço isso, ou a gente não vai ter onde morar. Ela estava desempregada. Ela é uma senhora hoje. E era uma senhora. Acha que era ela e Deus não intercedeu por essa moça? Porque nada é coincidência, viu, irmãos? Tudo é Deus. Vamos trocar coincidência por Deus. Porque muita gente fala: não, foi uma coincidência. Não, tinha que acontecer mesmo. As pessoas sempre falam que Deus ajudou. Tem pessoas que descredibilizam, irmãos, o poder de Deus. O olhar de Deus. Antes do presidente saber, Deus já sabia. Deus foi na frente, né? Analfabeta. E uma menina de 13 anos de idade falar com ele. E graças a Deus deu certo. Ele me deu a casa. Eu falo que eu sou de Itaberaí. Quando eles me perguntam que eu sou de onde, eu falo que sou de Itaberaí, Goiás. Quando eu nasci, chamava-se Rua do Pau Terra. É uma das ruas mais famosas de Itaberaí. Eu ainda tenho família na cidade. Minha tia Eva mora aí. Minha tia Vani mora aí. Eu sou neta da dona avó Lídia. Ainda sou impaciente. Porque na hora que eu cheguei ali, a única pessoa que tinha comigo era Deus. Em Goiás. Em Goiás, que cidade? Iteberaí. Itaberaí. Seu pai, você tem pai? Tenho, meu pai e minha mãe são largados. Sim. Você tem quantos anos? 13. Você estuda? Estudo. Estuda onde? Santa Cruz. Não, você Eu só pedi onde morar. O que ele falou pra você? Falou que eu podia ficar descansada. E Ele prometeu mandou... ajudar você? Não prometeu, ele só falou que eu podia ficar Na descansada. carta você dá o seu endereço Ela aí? ganha quanto, hein, André? Minha mãe ganha pouco, Sua mãe ganha salário mínimo. Ela trabalha como, sua mãe? Empregada doméstica. Como é o nome Onde dela? ela trabalha? Sabe dizer? Só um Ela minutinho. trabalha, ela tá sem trabalhar. Tá sem trabalhar. Você tem quantos irmãos, André? Olha só, e ela, na época quando era pequena,
13 anos, tinha cara de braba. Ela fez de um jeito como que já estava já cheia daqueles repórteres. Eu só quero uma casa. E aí, irmãos, o que vocês acham? Foi Deus ou não foi Deus que aproximou essa moça próximo do presidente? Quem viveu aquela época, eu ainda peguei um pedacinho. 1978, eu estava entrando na minha primeira série. Isso, 77 para 78, primeira série da escola. Lembro de tudo. Lembro dos quadros do Figueiredo na parede. Lembro da primeira merenda em que o governo federal mandou para as escolas, que era novidade naquela época, que era o Longa Vida, lembra? Aquele suco Longa Vida, estilo que nem um cone. Vocês lembram? Era novidade. Era do enlatado para, né, o Longa Vida, correto? Do suco, que suco, né? Que foi engolido pelas grandes empresas, né? Que antigamente era o Kisuka, aquele que só de você pensar, de provar aquele pó, já dá água na boca, né, moça? Então, tempos que não voltam mais. E nós trouxemos essa relíquia e essa senhora, né? Que graças à internet aparecem essas coisas maravilhosas, onde nós retornamos no tempo e sabemos que, retornando ao tempo, lá existia Deus, sempre existiu Deus e existe Deus até hoje. Não há nada difícil quando vai com Deus. Como ela disse aí, era eu e Deus. Não precisava de mais ninguém. E ela foi inteligente. Ela não contou nada para ninguém. Ela foi sozinha. Imagine se ela conta alguma coisa para alguém e alguém vai fazer muvuca. O jeito de falar muvuca, aglomeração, né? O presidente não ia nem ligar, né? Muita gente pedindo muita coisa, mas ela foi inteligente. Ela resolveu o próprio problema com a ajuda de Deus. O que vocês acham sobre isso? Deixa aqui seus comentários. Vocês voltaram no tempo, como eu? Os cinquentãos aí, os quarentão, né? Voltamos no tempo. Que maravilha, como era bom 1978, né? Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.